vai caminhando. Normalmente tem ficado em torno de 1h30, né? O nosso estudo aqui, então a Paty já mandou a mensagem, não demora, porque de certo está precisando de mim por lá. A mãe dela tem dias assim que é tranquilo, né? Ela fica numa cadeira de roda e tipo não dá muito trabalho. Mas tem dias que tem alguns POs que acontecem assim que eu nem quero citar, mas é que é complicado, não é fácil não. É umas situações assim que acontecem que não dá nem para falar, mas é bem difícil. Aí, nessas horas, se tiver alguém para ajudar, tudo sempre melhor, é bom. Né? Fica metade na metade, fica melhor. Mas, amém. Vamos fazer uma oração então, né? Pai, nós queremos te dar graças, Pai, por ter nos trazido aqui mais uma vez em segurança. Te dar graças, Pai, pela vida do Alisson, pela vida da Dani, Pai, que tem desejado, Pai, aprender esses princípios, esses ensinamentos, esse conhecimento, Pai, que vai ajudá-los, ó Pai, a ter um casamento, uma família firmada na rocha, que é Jesus, Pai. Te louvamos pela vida deles, por esse interesse, por esse desejo. E te pedimos novamente que o Senhor se faça presente, que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos inspire, nos auxilie. Como está escrito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Por isso, vem edificar a vida desse casal, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na nossa última lição, né, nós começamos a falar um pouco sobre comunicação, né? E gosto de repetir que comunicação não é o que a gente fala, mas é o que o outro entende, né? Às vezes você está falando em inglês e outra pessoa está entendendo em português, né? Ou você está falando em português e a pessoa a linguagem dela é espanhol, então não vai entender, né? Então por isso a gente já deu uma palhinha para vocês sobre as linguagens de amor, né? A verdade é que comunicação não está ligado apenas às linguagens de amor, né? Comunicação é saber realmente se comunicar, né? Saber ouvir, né? A gente já viu isso aqui semana passada. Tem um texto de Tiago que diz que eu tenho que ser tardio no falar e pronto para ouvir, né? Então, já dizia os antigos, né? Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, né? Se Deus quisesse que a gente falasse mais, Ele teria dar 2 bocas e um ouvido, né? Mas mesmo assim, na maioria das vezes o ser humano, uma grande parte tem dificuldade, né? Dificuldade de muitas vezes parar só para ouvir, né? Como vocês estão fazendo aqui, vocês estão de parabéns, né? Vocês falam pouco, né? Mas pode interromper, fazer perguntas, se eu falar alguma coisa que vocês não concordam, né? Mas não sei se vocês já viram isso, provavelmente já presenciaram, né? Você está numa roda de amigos, de repente 3 começam a falar ao mesmo tempo, né? Ninguém entende nada, né? Nós que ensinamos também sobre um assunto que eu considero um dos mais importantes da Bíblia, que é a disciplina espiritual da oração, né? A oração é uma maneira de se comunicar com Deus, né? Eu gosto de ensinar quando tem oportunidade, quando a gente está numa equipe orando, né? Se vamos orar em equipe ou em conjunto ou como uma igreja, uma pessoa puxa a oração e as outras pessoas ouvem, para depois concordar, né? Quando a gente diz amém no final de uma oração, o amém significa eu estou concordando, embora que a palavra amém no original tenha um significado mais profundo, né? Que significa Adonai, o Senhor do Universo, é o Senhor da verdade. Amém, na verdade, é um acróstico, né? Deus fala com acrósticos. Acrósticos são palavras que cada letra tem um sentido, cada letra tem um significado. Então a letra A vem de Adonai, que significa Senhor em grego, né? E aí sucessivamente o Men ali, né? Fala do Senhor do Universo, que é o Senhor da verdade. Então quando eu falo amém, eu estou me lembrando que o meu Deus a quem eu sirvo é o Deus da verdade. Então, diante de um Deus de verdade, eu não posso falar mentira, eu não posso falar bobagem, eu tenho que saber o que eu estou falando, ou saber para que eu estou dizendo amém. Eu estou concordando com aquilo é uma verdade? Se é uma verdade, então eu vou dizer amém. Se não é verdade, por que eu vou dizer amém? Né? E tem pessoas que dizem amém para tudo. Né? A pessoa às vezes está meio distraída, a pessoa termina uma oração e ela já, amém. Ela nem prestou atenção no que está falando, já está dizendo amém, como assim? Né? Então tem que estar ligado. Então, o ideal seria isso, né? Que uma pessoa puxa a oração,
Terminou, concordo, então a gente diz amém. Se naquele grupo todo mundo vai orar, então quando um termina, o outro começa. O outro terminou, o outro começa. Mas às vezes, por falta de sabedoria, todo mundo ora ao mesmo tempo e ora tudo, cada um numa direção diferente, né? Então Deus lá no céu, acho que ele fica meio confuso. O que é para fazer? Para atender a oração do A, do B, do X ou do Y? Embora que exista uma outra oração que é o clamor, né? Clamor é diferente. E clamor é quando todo mundo junto ora específico por um propósito. Aí todo mundo já sabe. É por isso aqui que a gente vai orar. Então tá todo mundo junto agora. Damos as mãos aqui. Pode ter 20, 50 pessoas. Todo mundo falando a mesma coisa. É por isso que a gente está orando. Aí não tem problema, né? Agora, tipo, um ora por uma coisa, outro por outra. Então a comunicação fica toda truncada, né? Então a comunicação é a arte de saber falar, saber a hora de ouvir. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, então tem tempo de falar, tem tempo de ouvir. Às vezes, nós queremos muito conversar, às vezes, até mesmo com o cônjuge, aqui dentro desse contexto que vocês estão estudando, mas isso serve, tem muita coisa que a gente está falando aqui que serve para o dia a dia, não só no casamento, né? Às vezes quer muito falar com alguém, mas não é o momento, né? E eu preciso pedir a sabedoria e o discernimento de Deus. Tomar esse trem aqui, aproveitar que está quentinho, né? E muito bom, né? Mas isso também adoro. Então, a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Deu ótimo, muito obrigado, viu? Sabedoria e discernimento, né, para entender a hora de falar e a hora de ouvir. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu acredito que sim. Tem um provérbio que eu sou apaixonado, não sei se é esse daqui, 25:11, deixa eu ver se é esse. É para ser esse, porque está anotado aqui no meu manual aqui. É esse mesmo, né? Provérbio 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, né? Então tu imagina várias maçãs de ouro numa bandeja de prata. Consegue imaginar na tua mente? Várias maçãs de ouro numa bandeja de prata. Assim como várias maçãs de ouro numa bandeja de prata, é quando eu falo na hora certa, né? Então, aquilo vai ser valioso, né? Em contrapartida, quando eu falo algo no momento errado, eu posso criar, para tentar resolver um problema, eu posso criar um outro problema, né? Não sei se eu cheguei a contar para vocês, que nós realizamos um retiro específico para casais, e é um encontro para casais que nós organizávamos, e nesse encontro havia um momento onde os casais eram estimulados a trazer à tona situações do passado que feriram, que magoaram, que machucaram e que nunca foram resolvidas, né? E muitas vezes até situações ocultas naquele relacionamento que até aquele dia um dos cônjuges ou os dois cônjuges estavam escondendo um do outro, até por vergonha, né? Às vezes tu tem vergonha de alguma coisa que aconteceu lá no teu passado, ou a Daniela tem uma vergonha de alguma coisa que ela fez lá no passado, que ela pensa assim, poxa, se eu contar isso para o Alisson, qual que vai ser a reação dele, né? Ou o Alisson, se eu contar isso para a Daniela, será qual que vai ser a reação dela? Será que ela, de repente, vai até querer se separar de mim por causa disso? Porque tem pessoas que têm um passado obscuro, né? Então aconteceu a gente, num desses encontros, de um dos membros do casal, confessar um pecado de uma situação que aconteceu, envolvendo traição, algo lá do passado, mas um passado bem distante. Na verdade é assim, ó, esse casal, o homem havia traído a mulher, né? E ela sabia que ela foi traída. Só que ela perdoou, né? Ela perdoou, os dois voltaram, moravam na mesma casa e, enfim, a vida continuou, né? Ela sabia que foi traída, mas perdoou e continuaram. Mas lá no encontro, só que ninguém sabia que no momento, quando ela descobriu que ela tinha sido traída, ela quis se vingar e ela foi lá e traiu também. Só que isso ele não sabia. E ela estava escondendo aquilo. E quando chegou lá naquele determinado dia, ela resolveu confessar.
Ó, lembra aquela vez que você me traiu e tal, assim, assim? Pois é, eu não suportei a dor e eu fiz o mesmo. Eu também traí você com outra pessoa. E aí, como normalmente, não é uma regra, normalmente o orgulho do homem é maior, né? No sentido de assim, o homem pode trair, mas a mulher não pode, né? Então, aquele homem ficou profundamente magoado, né? Eles continuaram juntos, mas daquele dia em diante, eles praticamente, até o tempo que eu tive acompanhando esse casal, né? Eu nem sei onde eles andam agora, em que lugar do Brasil, do mundo que eles estão, mas no momento que eu caminhei com eles, o tempo que eu caminhei com eles, eu percebi que eles eram um casal que, tipo, moravam juntos, mas viviam separados dentro da própria casa, né? E existem muitos casais assim, né? Que acaba virando uma amizade, né? Então, é um acordo ali, um ajuda o outro, mas já não tem mais... É uma conveniência, né? E tudo porque quando você fala algo desse nível, no momento errado, isso gera uma outra ferida. Então, a arte da comunicação é muito importante. Eu preciso realmente, numa situação como essa, ou situações semelhantes a esta, nós precisamos realmente orar muito, pedindo essa direção do Espírito Santo, para que essa conversa que vai precisar acontecer um dia, porque eu creio que eu já falei isso na aula passada, que é melhor você saber de algo que aconteceu no passado pelo teu cônjuge do que por um estranho. Porque o estranho, geralmente, ele vem com má intenção, ele conta, só que conta distorcido. Se for uma pessoa que ela quer ver realmente o circo pegar fogo, ela já vai contar de um jeito mesmo que é para acabar o casamento, né? E se você não está muito bem emocionalmente ou espiritualmente, quando você recebe aquela notícia, você pode engolir a isca do inimigo e de repente aquilo trazer uma consequência muito complicada. Então, a melhor coisa, tem alguma coisa que aconteceu no passado, tem alguma coisa que precisa ser resolvido, precisa um compartilhar com o outro, orem a Deus, peçam sabedoria, a direção de Deus e falem, né, um para o outro. E Deus é tão bom que Ele, quando Ele vê a intenção do nosso coração, o desejo de realmente de fazer a coisa certa e ter essa conversa no momento certo, o próprio Deus, acho que Ele meio que protege a gente para não deixar que um elemento estranho entre para tentar prejudicar a situação, né? Mais do que, enfim. Outra situação que é importante conversar, né, atualizando para o tempo que se chama hoje, nós vivemos a geração desse trem aqui, né? Nunca se comunicou tanto através de um aparelho celular como a nossa geração, né? É muito comum, né? Às vezes numa família de 4, 5 pessoas, às vezes um está no quarto, o outro está no quarto, às vezes estão tudo dentro da mesma casa e estão conversando pelo WhatsApp, né? Então já se virou, muitos já virou isso, é um hábito, né? E, ok, talvez esse não seja o pior mal. Agora, o pior mal é quando a gente, muitas vezes, deixa de dar atenção para quem está de frente para dar atenção para um estranho que está à distância, que eu posso resolver depois, né? Então, acabei de mandar uma mensagem aqui antes de começar, de uma pessoa ali que estava falando comigo ali online ali. Eu disse, agora eu vou entrar numa situação aqui, eu volto a falar com você só depois, né? Agora imagina, se eu estou aqui conversando com vocês, passando o seminário, e de tempo em tempo, só uma pausinha aqui, eu respondi aqui, aí eu respondo. Aí tá, aí continua o seminário. Daqui a pouco, só mais um pouquinho aqui, Dani. Aí respondo de novo. Pô, é chato isso, né? E tem gente que não tem esse entendimento, e ela vai, né? Então ela está falando com o de lá e com o daqui. Então é uma situação que a gente precisa realmente ter jogo de cintura. Geralmente eu entendo que a gente tem que priorizar quem está perto, né? E às vezes, vamos falar a verdade, às vezes é ansiedade mesmo, né? Que eu posso resolver depois. Ao menos que seja alguma coisa muito urgente, né? Muito urgente mesmo, então eu peço licença para o meu cônjuge ou para quem está perto de mim. Me dá licença que é uma coisa que muito urgente eu tenho que resolver agora. Posso me dar um minutinho só para responder? Não, tudo bem. Ali, responde, depois continua a conversa. Comunicação, né? Ok? Uhum. Então, as dicasinhas aí que ajudam, que somam, né?
E aí, voltando para o ponto que a gente parou na semana passada, nós começamos a falar sobre as linguagens de amor, né? Que cada um de nós tem uma forma de expressar o amor e nem sempre a linguagem de cada cônjuge é a mesma, né? Então nós aprendemos que existem 5 linguagens, uma delas é palavras de afirmação, outra é qualidade de tempo, outra é dar presentes, formas de servir e toque físico, né? Já aprendemos que a Dani gosta da forma de servir, né? Ela se sente amada quando é servida, né? Então é a linguagem principal dela, né? Então, esse cafezinho aí que tu fez pra mim hoje de manhã, pode fazer pra ela de vez em quando, sempre, e vai ser bem. Então, vocês já ouviram, né? Já deram uma ouvida, que eu tenho essas aulas também gravadas, né? Sim. Então eu só vou passar recapitulando, né? Recapitulando assim de maneira bem rápida. Então, palavras de afirmação, o nome já está dizendo, são palavras de encorajamento, palavras de motivação, né? Normalmente, quem tem esse tipo de linguagem, ela é muito ferida com a crítica, né? A crítica, ou principalmente uma fofoca, né? Isso às vezes traz uma dor muito grande, né? Porque como a linguagem da pessoa principal são palavras boas, né? Quando vem uma palavra ruim, normalmente isso causa um estrago muito grande. Então, se eu tenho um cônjuge que tem a linguagem dela principal é palavras de afirmação, eu tenho que tomar cuidado para não usar palavras negativas, palavras de depreciação, palavras ruins mesmo, para não botar aquela pessoa para baixo, né? E ferir ela, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso, né? A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor e a dura suscita a ira, né? Então, quanto mais manso eu falo, melhor eu sou aceito, né? Se eu falo muito duro, né? Posso até falar uma palavra dura, mas com amor e com jeito, né? Agora, quando eu falo com uma palavra dura, gritando ou berrando, aí mesmo a pessoa nem recebe aquilo, né? Que a gente chama do caso de Moisés, quando Deus pede para ele falar com a rocha para vir água, ele pega uma vara e ele espanca a rocha, né? E às vezes, fazendo uma comparação no dia a dia, né? Às vezes é só para a gente conversar com a esposa, conversar com aquilo que a gente não está gostando, aquilo que a gente acha que precisa mudar, mas em vez de conversar, a gente pega, sua burra, tu não está entendendo que eu já falei isso para ti mais de 10 vezes, abre essa cabeça, mulher, né? Ou abre essa cabeça, homem, né? Aí deu tudo errado. Então, palavras, né? Palavras de encorajamento. A segunda linguagem é qualidade de tempo. Tem pessoas que se sentem amadas quando você tira tempo para ela, né? Para fazer um passeio, né? A minha esposa, agora a gente foi passear lá em Manaus. Eu dei de presente para ela um passeio lá na selva, lá para ver comunidades indígenas e mergulhar com o boto, né? E passamos um dia diferente, né? Lá viu o encontro das águas. E para ela ficou igual pinto no lixo, né? Porque é a linguagem principal dela, tá junto, né? Tá ali de mãos dadas e ver um cinema, comer pipoca junto, ver um filme, né? O Alisson gosta disso, olha só. Então a pessoa que tem essa linguagem da qualidade de tempo, para ela o que conta mesmo é você tirar tempo para ela, né? O tanque emocional desse cônjuge se esvazia quando você não tira tempo para ele, né? E à medida que você vai tirando tempo de qualidade, não necessariamente é quantidade de tempo, mas é qualidade, principalmente no tempo que a gente vive hoje, que muitos de nós precisamos ter até 2 trabalhos, né, para poder dar conta da vida e compromissos e mais compromissos, e casa, e cozinha, e roupa, e periquito, e papagaio, e gato, e cachorro, né? Então, para poder dar conta de tudo isso, então, sabendo que o meu cônjuge tem essa linguagem, eu preciso focar nos poucos momentos de tempo que eu tenho, dependendo da correria do casal, para aquele momento que eu estou com o cônjuge, eu estou com ele, né? Que é aquela coisa assim, tipo, eu estou com a pessoa, mas estou aqui, né? Estou ali no celular, ou estou com a mente lá pensando lá no cheque que vence na segunda-feira, no meu cartão de crédito que vence na terça,
né? Na conversa que eu vou ter com o patrão na quinta, aí tipo, eu tô com a pessoa, mas não tô, né? Tô só o corpo presente, como eu costumo dizer, né? E a pessoa que tem a linguagem da qualidade de tempo, não adianta estar o corpo presente, eu tenho que estar concentrado nela, tem que saber que eu estou dando atenção, né? Aconteceu uma situação agora de manhã lá no monte, né? Eu estava conversando com uma pessoa e eu provavelmente pedi um segundinho ali, porque eu percebi, eu percebi, rapidamente olhando o WhatsApp, eu percebi que tinha uma mensagem de um cliente que passou despercebido. É um cliente que tem uma entrega para fazer essa semana, é um caso meio sério, assim, né? E aí eu pedi licença e resolvi responder àquele cliente, né? Só que quando eu terminei de responder a pessoa, eu olhei para a pessoa que estava conversando comigo e já não estava mais ali. Eu não sei se a pessoa estava com pressa ou se foi embora, né? Mas isso serve de exemplo, né? Quando a gente está com alguém, a gente tem que tomar cuidado, né? Para não observar celular, né? Que a gente pode ser mal interpretado. A pessoa que está ali com a gente, ela pode achar que tipo assim, a gente não está dando muita atenção para ela, né? Tipo assim, o celular é mais importante do que eu, então nem faz sentido eu estar aqui, então tchau, estou indo embora, né? Então a gente tem que estar ligado nisso, né? Principalmente se a pessoa tem a linguagem de qualidade de tempo, aí mesmo que ferrou, né? Terceira linguagem, receber presentes. Eu já falei para vocês que essa é a linguagem universal de amor, né? É uma linguagem universal de amor, porque acho que em qualquer lugar do mundo se tem a cultura de presentear, né? E é uma das linguagens principais na qual Deus expressou o seu amor quando Ele entregou o seu Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, para mostrar o seu amor por nós, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então o que Deus fez? Ele deu um presente, né? Então, um presente é algo que pode segurar em suas mãos e dizer: esta pessoa, ou meu cônjuge, lembrou de mim, né? Eu tive uma experiência muito interessante quando a minha primeira filha era pequena. A gente ela assistia alguns determinados desenhos, e tinha um desenho que era Peppa Pig, né? E o comercial tinha os intervalos do desenho, né? Aí no intervalo do desenho tinha comercial com a própria Peppa, né? E tinha um comercial que dizia assim, ó, era a Peppa mesmo corrigindo a filha, ou ensinando a filha, né? Presentes não são coisas, mas presente é tudo aquilo que se dá com amor, né? Então o presente não necessariamente é um carro, é uma moto, é uma roupa, é um celular, né? É uma coisa. Presente é tudo aquilo que se dá com amor, né? Tudo que se faz com carinho, né? Então servir um café na cama para a pessoa pode ser interpretado como presente, né? Eu me lembro que muitas vezes a Anne, quando era pequena, eu levava ela para um determinado espaço ao ar livre que tinha perto da nossa casa, ali num bosque ali, onde tinha galinha, e tinha gado, e tinha tudo que é tipo de bicho. E eu me lembro de algumas vezes ela avistando de longe assim aquelas florezinhas do mato, aquelas florzinhas de mato que não tem valor nenhuma, né? Eu disse: pai, eu de bicicleta carregando ela: pai, para, foi Anne, pai, vamos pegar a florzinha para levar para a mamãe. Né? Aí ela lá no meio do mato pegava aquela florzinha do mato, de 3 pétalazinhas assim, para chegar em casa e dar para a mãe dela. Então aquilo ali, aos olhos humanos, não tem valor nenhum, né? Mas para quem recebe, né, aquilo tem um valor muito precioso. Imagine uma mãe recebendo de uma filha, né? Então tem um valor gigante. Então não necessariamente o presente está ligado ao valor financeiro que ele tem, né? Mas a forma com que é entregue, né? O fato da pessoa saber que ela foi lembrada, né? Então pode ser um cartãozinho, pode ser flores, né? Até mesmo um bombom, né? Eu me lembro que nós organizávamos um retiro chamado Encontro com Deus, e nós que íamos para esse encontro trabalhar para servir as pessoas,
a gente ficava ali 3 dias trabalhando com aqueles amigos, aqueles colegas da igreja, então a gente desenvolve ali todo um carinho, uma amizade, né, com essas pessoas que a gente trabalha junto. E às vezes eu tinha o hábito de levar alguma coisa para presentear os meus colegas de trabalho. Então às vezes eu não estava com muito recurso financeiro. O que eu fazia? Eu ia lá, comprava uma caixa de bombom, né? E quando terminava aquele encontro com Deus, eu ia lá e dava um bombonzinho para cada um, né? É uma coisa que não é caro, mas só o fato da pessoa ler, poxa, lembrou de mim, né? Então o importante é a pessoa saber que foi lembrado, né? Ok? Depois, a quarta linguagem, as formas de servir, né? Formas de servir. Só ler um texto aqui, eu não estou lendo muitos textos, mas eu quero ler esse texto aqui. João 13, do 12 ao 17. Aqui diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, vós vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então aqui é o episódio onde Jesus Cristo, né, ele lava os pés dos apóstolos e ele dá o exemplo e ensina que da mesma forma que ele lavou os pés, ou seja, ele serviu aqueles discípulos, eles deveriam também servir uns aos outros, né? Não sei se vocês sabem, na época de Jesus Cristo as pessoas usavam uma espécie de uma alpargata, né, tipo uma sandália, e elas caminhavam. Eram trilhos que existiam no deserto, né? E aqueles trilhos, ali passava boi, passava vaca, passava camelo, jumento, né? E era muito comum esses trilhos ter ali cocô de camelo, cocô de boi, cocô de cavalo. Então era muito comum você sujar o pé na caminhada, né? Então todas as casas dos judeus geralmente tinham um servo na porta, para quando você entrar naquela casa, antes de você entrar, aqui hoje eu deixei meu calçado na porta, né? Mas naquela época, naquela cultura, tinha um servo que ele ficava na porta para lavar os pés da pessoa, para poder entrar tranquilo, né? E até tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele entra numa casa, a casa de Simão, e de repente uma mulher, ela vem ali, uma mulher pecadora, ela começa a beijar os pés de Jesus e enxugar os pés dele com seus próprios cabelos. E aí o dono da casa, ele questiona Jesus: poxa, se esse camarada aí realmente fosse o Messias, ele não ia permitir essa mulher aí entrar aqui e beijar os pés dele? Que vergonha, né? Uma mulher desconhecida entrando aqui e beijando, fazendo esse estardalhaço todo. Aí Jesus disse: Simão, né? Eu entrei na tua casa, tu não me desse ósculo, que era beijo, né? Tu não me desse ósculo, tu não me desse água para os meus pés. Mas essa mulher, no entanto, desde que entrou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés, né, e enxugar com os seus cabelos. Por que Jesus falou isso? Porque era tradição. Alguém está ali para lavar os pés, mas Jesus nem lavar os pés dele não foi lavado, né? Ou seja, meio que furaram esse protocolo, né? Então, lavar os pés era uma forma de servir aquela época, né? E isso é um exemplo, né, mas não é um único exemplo, né? Dentro das formas de servir, pode incluir aqui preparar um almoço para o cônjuge, né? Tirar o lixo, trocar a fralda do bebê, guardar um sapato, né? Guardar a roupa no lugar, né? Preparar uma comidinha, né? Já foi falado aqui. Ajudar ele a lavar a louça, né? Tem homem que é machista, né? Isso é serviço de mulher. Não, se todos os dois trabalham fora, não vão se ajudar, né? Ao menos que a pessoa tenha muita dificuldade mesmo, né? Eu sou lento, né, para lavar a louça, né? Enquanto a Patrícia lava 3, eu lavo 1. Só que a minha tem um detalhe, fica tudo brilhando, né? Eu sou meticuloso, assim, eu sou daquele de esfregar até brilhar, né?
mas sou lento para lavar a louça, ela já é bem mais rápido, né? Mas o importante é a gente enxergar isso, né? As necessidades do casal e praticar essa linguagem também. Mas quando essa linguagem é principal de um dos dois, se eu sei disso, se eu já descobri isso, então se eu for esperto, inteligente, eu vou aprender, desenvolver, falar essa linguagem com um pouco mais de frequência, né? Porque enquanto eu não conheço as linguagens, eu meio que eu não dou preferência para nenhuma delas. Eu vou vivendo uma vida, pratico aquilo que conforme as circunstâncias me levam a fazer, né? Mas a partir do momento que eu identifico, poxa, o meu cônjuge, o Adson, a linguagem dele é qualidade de tempo. A linguagem da Dani é formas de servir. Então, eu vou priorizar, né? Vou priorizar a prática dessas linguagens para que a Dani faça o Adson se sentir amado e o Adson faça a Dani se sentir amado. Normalmente existe mais de uma linguagem. Existe uma principal, mas geralmente tem uma segunda principal, né? Então, é interessante descobrir também. No meu caso, a primeira linguagem seria palavras de afirmação e a segunda toque físico, né? Eu gosto de abraço, eu gosto de toque, né? E acho que estão identificando alguém aí. Então, normalmente a gente tem duas mais fortes, assim, né? Então a quinta linguagem aqui, não é que nenhuma delas é maior ou mais importante, né? A questão que existe as 5, né? Então o toque físico, né? Os bebês que são abraçados e pegos no colo desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que o que não tem contato físico, né? Então quando um pai desde criança, né, abraça o bebê, né, essa criança vai se desenvolver de uma forma, emocionalmente falando, muito mais saudável de uma criança que não foi abraçada, que não recebeu colo, que não recebeu abraço, que não recebeu toque. O cuidado com o toque, principalmente em se tratando de uma pessoa estranha, né? Existem homens e mulheres que têm muito problema com ciúme, né? Quem já passou por um processo de libertação não tem problema com ciúme, ou pelo menos não deveria ter, porque biblicamente o amor não arde em ciúmes. Mas a Bíblia também diz que o Espírito que Deus fez habitar em nós, ele tem ciúme de nós. Então um pouquinho de ciúme, está tudo certo, né? Mas tem pessoas que têm muito ciúme mesmo. Então, se eu tenho um cônjuge que tem ciúme, imagina como que essa pessoa vai se sentir vendo eu tocando uma outra mulher, né? Ou a minha esposa tocando outro homem. Embora que a minha esposa ela é massoterapeuta também, ela faz massagem. Então, dentro do trabalho dela, às vezes ela atende homens também. Provavelmente ela usa luva, né? Mas ali é uma questão profissional, né? Então a gente entende isso tranquilo, né? Mas se o homem é ciumento demais ao cubo, ele já não poderia ter uma mulher massoterapeuta, né? Porque ela vai fazer massagem lá no outro homem, né? Então, na verdade, é como tocar, né? Como tocar. Por exemplo, se eu vou dar um abraço na Dani, por exemplo, a gente aprendeu que a gente tem que dar um abraço de lado, né? De lado, e nem precisa apertar muito, né? É um abraço de amigo, ou de pastor, ou de uma pessoa que tem um respeito, uma consideração. Então ela vem, né? Só fica em pé rapidinho, só para mostrar, né? Eu venho e abraço assim, ó, só um abraçozinho assim. A pessoa já entendeu que aquilo é uma forma de consideração, né? Agora, tem gente que não tem muito entendimento das coisas, às vezes até inocência mesmo, que tem gente que é extremamente inocente e puro mesmo, né? Não vê maldade em nada, né? E aí a pessoa chega e, pastor, e dá aquele abraço assim, me aperta, né? A questão toda é a seguinte, né? Se essa pessoa ela tem um cônjuge ou um namorado que é ciumento, não vai pegar legal, né? E nos dias de hoje, uma grande parte das pessoas não consegue ter um olhar puro para as coisas, né? Então tudo a gente pode ser mal interpretado. Então o ideal hoje é até evitar, né? Ao menos que seja uma situação direcionada pelo Espírito Santo mesmo, no sentido que eu já tive essa experiência de eu ter um encontro que a gente
realiza ainda nos dias de hoje, chamado reencontro, que é o nível 2 do encontro com Deus. E esse encontro é feito homens e mulheres juntos, né? E já teve encontro onde o Espírito Santo falou comigo, ó, determinada pessoa, que até era da minha família. O Espírito Santo falou, vai lá dar um abraço nela. Ela precisa de um abraço. E eu ouvi Deus falando, aquela pessoa, às vezes é uma mulher que ela tem algum trauma com um homem, ou ela foi abusada sexualmente por alguém, então um estupro, mesmo vítima de um estupro. Então a mulher que passa por uma situação dessa, ela fica traumatizada com o homem. Tem mulher que chega dizendo, eu não quero mais saber de homem. Homem é tudo igual, homem não presta. Vocês já ouviram essas frases, né? Então, numa situação de um retiro espiritual, onde Deus quer curar a alma daquela pessoa, Deus pode usar um próprio homem para ir lá, abraçar aquela pessoa, para ela receber uma cura de Deus, para destraumatizar. Né? Saber que não é todo homem que vai abraçar ela de qualquer maneira. Né? E vai abraçar também de uma forma pura, com o objetivo de trazer cura para aquela pessoa. Mas ainda assim, nessa circunstância, ainda assim eu não preciso dar aquele abraço de urso. Né? Eu posso abraçar também com jeito, né? Com jeito. Né? Mas por uma direção de Deus. É num ambiente espiritual, onde a gente está cercado de pessoas, ali pastores, líderes, né? Então é uma outra situação. Mas assim, no dia a dia, ambiente de trabalho, coisa é bom. Um apertozinho de mão às vezes já está ótimo, né? Porque é uma forma respeitosa de tocar. Vocês ouviram a pastora Paty falando lá a brincadeirinha que foi feita no encontro de casais lá, né? Imagina se ela ia permitir um tocar no outro cônjuge. Eu tenho um problema com esse aqui. Não gosto de toques físicos de muitas pessoas. Sim. Tipo, o Alisson, claro, ele é meu marido, mas eu não gosto. Sim. Tipo assim, eu fico muito retraída. Tanto com homem quanto com mulheres. Mas aí isso eu tenho um passado que eu sou... É um passado meu que eu tô resolvendo na psicóloga. É uma coisa minha. Eu descobri por que eu não gosto muito, mas eu realmente não gosto. Tipo, eu não gosto nem de irmão, de irmãs, eu sou bem, sabe? Aquela pessoa vem e eu fico tipo, não me toca, não gosto muito. Ou também, e sempre fui assim, com adolescente, escola, todos eles. É o meu problema. Que eu tô resolvendo. Não necessariamente é um problema, né? Mas é uma característica sua. Né? Agora, quando é detectado alguma situação na história ou no passado que desencadeou esse sentimento, havendo possibilidade de tratar, é bom, né? No meu caso, eu tenho um passado, porque eu não gosto de toque. Sim, porque eu penso que até a minha esposa outro dia me corrigiu, né? Que eu tinha dito que a linguagem principal de Deus é dar presentes, né? Porque ele deu o seu filho, né? Mas aí a minha esposa me corrigiu, não. Deus, ele fala todas as 5 linguagens, né? E tanto é que tem textos bíblicos aqui para todas as 5 linguagens, né? Eu porque não estou lendo todos, né? Então, em se tratando que Deus quer restaurar em nós a imagem e semelhança dele, como era no princípio, então, à medida que nós vamos sendo restaurados por Deus, nós precisamos ter a capacidade de falar as 5 linguagens, né, com naturalidade. Né? Mas isso é um processo. Né? Algumas linguagens eu já vou falando com mais fluidez, com facilidade, outras com o tempo, e até em se tratando de como que foi a minha histórico de vida. Né? Então, é dar tempo ao tempo. Mas é importante saber que dentro de um padrão divino, o ideal é que a gente fosse capaz de falar as 5 linguagens. Né? Até para poder se relacionar. Imagina que você daqui a pouco tem uma melhor amiga ou uma amiga, que vocês se relacionam e tu descobre que a linguagem dela principal é toque. Só que como tu tem dificuldade nessa área, tu nunca toca, nunca abraça, nunca aperta a mão. Será que ela vai se sentir amada realmente por você? Né? Então eu tenho que me esforçar de aprender aquela linguagem, não só por mim, mas pelo outro. Né? Aqui está escrito assim, às vezes não precisa falar eu te amo, um simples abraço já diz tudo. Né? E isso é real. Deus me usou para ministrar isso numa igreja que eu preguei essa semana, e eu estava falando sobre a importância do abraço. Né? O abraço, ele cura. Né? Tem pessoas que pode ser um dom, assim, ela tem um jeito de abraçar. Eu conheço pessoas que
alguns já não estão mais entre nós, que tinha um jeito de abraçar que só aquela pessoa tinha aquele jeito, não dá para explicar, né? Que quando você recebia o abraço dela, não tinha como você não se sentir amado, né? Porque a pessoa era uma linguagem dela e ela fazia aquilo com maestria, né? Então realmente o abraço ele pode realmente curar uma pessoa, né? Mas não só o abraço, né? Tudo que envolve toque, né? E aí envolve também o carinho, né, o cafuné, que a gente chama, né, emprestar o ombro para a pessoa de colo, né, a intimidade sexual, tudo entra dentro da linguagem do toque. Né. Então aqui diz, né, faça um compromisso de investir na linguagem do seu cônjuge. Amar é um ato de escolha. Amar é a satisfação de dar ao invés de receber. Isto faz a diferença. Né. Então, amar é dar, né, se doar. Eu anulo a minha vontade em detrimento da vontade do outro, né? Então, às vezes, poxa, eu tenho dificuldade com essa linguagem A, B, X, Y, mas o meu marido ou a minha esposa, ela ama essa linguagem, então eu vou me esforçar para aprender aquela linguagem para poder fazer o outro se sentir amado. Ok? Até aqui tudo certo? Então, finalizamos aqui. Alguma dúvida das linguagens de amor? Vocês já tinham ouvido, né? Então só uma pincelada aqui para recapitular essa questão da comunicação e das linguagens. Então é isso daí, é aprender as linguagens e aprender a falar cada uma delas, né? E identificar, não só no cônjuge, mas nas pessoas que a gente se relaciona, é importante. Falar alguma coisa? Ok?